Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar agora na sua casa, com a sua família. Que Deus abençoe você aqui pela TV Canção Nova. Quero acolher você também que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Nós vamos passar 1 hora juntos, meditando o que há de mais importante para nós, a Palavra de Deus. Claro, aqui o nosso programa, ele tem o interesse de ser também um estudo aprofundado, o que vai fazer depois você rezar melhor, você que prega, pregar melhor, você que intercede, interceder melhor, você que canta, cantar melhor, porque, gente, de tudo que a gente faz, o alicerce é a palavra de Deus. Aquele que prega, sua base é a palavra. Aquele que canta, sua base é a palavra. Aquele que intercede, sua base é a palavra. Aquele que faz homilia, sua base é a palavra. Então, estudar é importante. Mas, claro, estudar com a igreja e estudar com os padres da igreja não é um estudo racionalista. Isso é importante ser dito. Aqui, nós não fazemos um estudo racionalista da palavra de Deus. Aqui é um estudo de fé. É um estudo que tem muita fé. E, portanto, é aquele programa que só de escutá-lo, o nosso coração já aquece, porque é um estudo de fé, é um estudo de oração, é um estudo que nos eleva, é um estudo que nos ilumina. Já quero acolher com você, mais uma vez aqui nos nossos estúdios, Dom José Falcão. Obrigado por sua presença aqui em nosso meio. Boa noite, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Muito bom. Meus queridos, no programa passado, nós vimos quantos livros compõem a Bíblia, Antigo Testamento, e quantos livros compõem a Bíblia, Novo Testamento. Dom José mostrou cada livro que compõe a Bíblia. Depois, eu fui perguntando para Dom José de quem partiu a ideia de colocar por escrito, e nós vimos o próprio Deus em Êxodo 17, versículo 14, Deus dizendo para Moisés, Moisés, escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E então, Moisés obedece a Deus, Moisés começa a escrever, e nós queremos recordar ainda com você o texto que lemos no programa passado, que foi Êxodo 24, versículo de 3 a 4. Já na conclusão da aliança, está escrito assim, Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma voz, faremos tudo o que o Senhor disse. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Dom José Falcão, essa foi a palavra que nós lemos no programa anterior. Gostaria de saber do senhor se tem mais palavras onde Deus manda Moisés escrever. Tem sim. 10 capítulos mais na frente desse mesmo livro do Êxodo, lá no capítulo 34, novamente Deus dirige a Moisés essa ordem. Coloque por escrito. Escreva essas palavras. Aqui o contexto ainda é o da aliança. O que vai integrar aquilo que acho que nós já vimos no programa anterior, o antepenúltimo, Código da Aliança. Sim. Livro da Aliança. Então, Moisés está redigindo o livro da aliança. O que significa o livro da aliança? Significa o livro que contém aquelas vontades, se é que se pode dizer, mas vamos falar da vontade de Deus, quanto ao culto, a vontade de Deus, quanto ao comportamento da família, no trato com os escravos, no trato com a terra, no trato com os estrangeiros,
no trato com os pais, com os filhos, etc. A questão de justiça, questão de vingança, como se relacionar com os enfermos, com os leprosos, etc. Todas essas prescrições iniciais que vêm posteriormente ao Decálogo. O Decálogo, que foi escrito pelo próprio Deus, vamos ver mais na frente, Deus escrevendo. Então, o livro da aliança está sendo formado. O livro da aliança está sendo redigido. Num lastro de tempo, não dá para dizer em quanto tempo. Foi Moisés, o escritor. Aqui nós estamos vendo. O Senhor Deus diz para ele. Até agora, só para ele. Enquanto Moisés está vivo, ele escreve. Ele. Depois dele, Josué também vai escrever. Mas Josué é um garotinho, ainda um adolescente, provavelmente, auxiliar de Moisés, e que vai receber a tarefa de conduzir o povo para entrar na terra prometida. Sim. 40 anos depois, Josué já deve ser um senhor de 45, 50 anos, pelo menos. Enfim, em todo caso, até agora, só Moisés. Então, Moisés está redigindo aos poucos o que futuramente vai ser chamado Livro da Aliança, ou Código da Aliança. Mas parte do Código da Aliança não foi escrito por ele, foi escrito por Deus, o Decálogo. Êxodo, capítulo 34, versículo 27. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois são elas a base da aliança que faço contigo e com Israel. A base da aliança. Então, por vontade de Deus, esses primeiros relatos são colocados por escrito e por Moisés. Então, repito, o período da permanência do povo hebreu no deserto até a entrada na Terra Prometida, 40 anos. Nesses 40 anos, muita coisa foi escrita. O que não podemos dizer é do Pentateuco, o que foi que Moisés escreveu. Obviamente que com a morte dele, e Moisés não escreveu todo o Pentateuco, sem dúvida alguma. E temos uma prova de que Moisés não escreveu todo o Pentateuco. Moisés escreveu várias coisas que estão no Gênesis, que estão no Êxodo, que estão no livro dos Números, que estão no livro do Deuteronômio, que estão no livro do Levítico. Mas o que nós não sabemos dizer é quanto desses 5 livros foi escrito por Moisés. Muita coisa foi escrita depois dele. E temos uma prova. Vamos dar uma olhadinha somente para a gente perceber no livro do Deuteronômio, para a gente concluir que Moisés não podia ter escrito isso. O relato da morte dele. Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34. A partir do versículo 5. Eu leia, e aí eu só vou lhe fazer uma pergunta. Na sua opinião, Moisés escreveu isso? Leia. A partir do versículo 5 e vamos até o versículo 10. Não, até o versículo 12. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fegor, e ninguém jamais soube o lugar do seu sepulcro. Responda. Moisés podia ter escrito isso? Não. Muito bem, avante. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido e seu vigor não se tinha abalado. Os israelitas choraram-no durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Responda, Moisés poderia ter escrito esse versículo 8? Não, só se ele saísse do sepulcro. 30 dias depois da minha morte ainda estão chorando. Não tem sentido. Avante. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés.
Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Responda, Moisés podia ter escrito esse versículo 10? Não. Versículo 11. Ninguém o igualou, quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra. Na sua opinião, Moisés podia ter escrito isso? Não. Muito bem. Versículo 12. Nem quanto a todos os feitos e as terríveis ações que ele operou sobre os olhos de todo Israel. Bem, então, somente para provar, aqui estamos no Pentateuco, não é? O finalzinho do Deuteronômio. Que seguramente Moisés escreveu muita coisa, escreveu. Sim. Não sabemos quais. O livro da aliança, o código da aliança foi ele. Por ordem de Deus. E Deus vai ordenando, ele vai escrevendo. Não somente o código da aliança, mas muitos eventos, a batalha contra os amalecitas. Quem escreveu? Ele com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, os amalecitas perdiam e os hebreus ganhavam. Quando sua mão cansava, os amalecitas é que venciam e os hebreus perdiam. Quem escreveu isso? Moisés. Sem dúvida alguma. Então, muitos eventos da vida do povo hebreu. Pode-se perguntar também, Moisés escreveu algo a respeito de Abraão? Moisés escreveu algo a respeito do relato da criação? Moisés escreveu algo a respeito do tempo de Noé? Não sabemos ao certo, não sabemos. E quanto desses relatos são pedacinhos de tradições orais que Moisés recebeu já desde o tempo de Abraão, e Abraão, por sua vez, recebeu. Não temos nenhum elemento. Sim. Nós só estamos tratando aqui de escrita. Na escritura, os primeiros escritos, Moisés. Sim. Agora, é possível o senhor nos dar uma noção se Moisés escreveu até o final da sua vida? Ah, sim. Ou seja, Moisés idoso, e aqui é curioso, Nosso Senhor dá uma ordem para ele em Êxodo 17, dá outra ordem para ele, Êxodo 24, dá uma terceira ordem para ele, Êxodo 34. E óbvio, no fim de sua vida, aqui nós temos Deuteronômio 31 e Deuteronômio 34, Moisés está perto da morte e Josué é o escolhido por ele, é você quem vai conduzir, né, o povo. Ele dá as últimas instruções e ainda tem lucidez para colocar por escrito. Velhinho. Ninguém escreve, é ele. Josué não. Josué vai escrever também. Josué vai escrever, mas mais na frente, já na terra prometida. Mas Moisés vivo, essa autoridade ele não deu para ninguém. Ele escrevendo lá, velhinho. Vamos ver agora. Deuteronômio 31, de 7 a 9, e depois a gente pula para o mesmo livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. Moisés chamou em seguida Josué e disse-lhe em presença de todo Israel: Mostra-te varonil e corajoso, porque entrarás com esse povo na terra que o Senhor jurou a seus pais dar-lhes e a repartirás entre eles. O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Nada temas e não te amedrontes. Agora vem o que interessa. Moisés escreveu essa lei e deu-a aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel, dando-lhes esta ordem ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão, por ocasião da festa dos tabernáculos. Bem, então o que interessa aqui, Moisés escreveu. Sim. Ele dá as últimas instruções, você conduza o povo, etc. Ele já sabe que não vai entrar, e todo mundo também já sabe, não é? O nosso grande legislador, nosso grande patriarca vai ficar aqui e vamos embora. Deve ter sido uma cena comovente, não é? Ele se despedindo do povo e vendo o povo entrar, mas ele não. Duvidou da palavra do Senhor, isso vai lhe custar caro. E custou. Não entra. Parece que
o povo esperou primeiro a morte de Moisés. Mas isso não é assunto para agora, ou seja, Moisés morre e é enterrado. E só depois do enterro de Moisés é que o povo entra na terra. Por respeito, por deferência, enfim. Eles não vão deixar Moisés sozinho lá para morrer no deserto. Conhece a Jordânia? Não, nunca Recomendo da próxima vez que for lá, dê um saltinho na Jordânia. O Monte Nebo. É uma igreja católica romana lá. Tem um ícone enorme da serpente de bronze. O episódio da serpente de bronze foi lá, né? De Números, capítulo 21. Então, o túmulo de Moisés, porém, ninguém sabe onde está. Está ali, em algum lugar. E de lá tem uma visão muito bonita da Terra Santa. Jericó, ao fundo, enfim. É um lugar icônico, é um ícone para nós, porque é uma etapa muito importante. Ali está o nosso patriarca sepultado em algum lugar. O primeiro escritor da Bíblia depois de Deus. Mas ainda não vimos o próprio Deus escrevendo, mas é assunto para vossa reverendíssima me provocar. Sim. Mas o senhor citou também Deuteronômio 34:5, né? Sim. 34:5, avante. É a morte de Moisés, né? Leia. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. Entendi. Sim. Moabe, para quem não lembra ou não sabe, é um filho de Ló, com cujas filhas ele acabou fazendo sexo. O pai é embriagado pelas duas filhas. A primeira filha ambas embriagam o pai e ele fica completamente fora de si e ela vai e faz sexo com ele e ela engravida. E nasce esse menino, Moabe, o pai dos moabitas, terra de Moabe. E o outro também ele tem um outro irmão. Vamos ver aqui o relato. Elas fazem filhos sem a vontade do pai, então. Sim, embriagam o pai. Vamos dar uma olhada no livro do Gênesis, o que foi que aconteceu com... É importante o senhor falar disso, porque às vezes sai na internet que uma família tradicional, conforme a Bíblia, é isso que o senhor está dizendo, de as filhas terem filho do seu próprio pai, ou seja, na Bíblia essa é uma família tradicional. Não. Aí não. Aí é desonestidade. É uma desonestidade muito grande. Aí é desonestidade, de forma alguma. Gênesis capítulo 19, versículos de 31 a 38. Aqui nós temos o seguinte: saímos de Moisés e entramos em Moabe, porque Moisés foi enterrado na terra de Moabe. Interessante. E estamos aqui abordando, já que Vossa Reverendíssima aludiu à questão, Moabe é a atual Jordânia. Não muito longe de Sodoma e Gomorra, onde morou Ló, que acabou fugindo com suas filhas e sua esposa para fugir da destruição. Só que a ordem do anjo, a esposa de Ló desobedeceu e ela se transformou numa estátua de sal. Então agora só estão as duas meninas, as duas filhas, com Ló, o pai. E vejam aqui, é preciso fazer algumas pontuações. A primeira pontuação: nós não temos a lei de Moisés que proíbe que o pai durma com a filha. O que não significa dizer que foi correto o que as duas fizeram. Você não pode enquadrar comportamentos de pessoas que viveram antes da lei com critérios da lei. Ló, nós temos 600 anos antes de Moisés, portanto, 600 anos antes da lei. Então, você não tem a lei de Moisés, você tem um costume universal. Palavra que vai aparecer aqui, uma delas vai dizer. Por favor, queira ler o relato
versículos de 30 a 38. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com as suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. Atenção, agora elas vão falar de uma coisa, não tinha lei, mas tinha um costume. Um costume, por favor. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir segundo o costume universal. Costume universal. Ou seja, não era costume que uma mulher morresse solteira e não suscitasse geração, e não suscitasse a prole. Não temos a lei, temos um costume. Costume universal. Elas vão fazer sexo com o pai, não por promiscuidade, mas para garantir a posteridade conforme o costume universal. Está claro? Avante. Vem, embriaguemos nosso pai e dormamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. A finalidade não é depravação. A finalidade não é aquilo que nós chamamos de... familiares que fazem sexo com o mesmo... Incesto. Incesto. Não existia isso. Isso é coisa com a lei de Moisés, 600 anos depois. Avante. A finalidade, portanto, é a finalidade boa. Não estou dizendo que o fim justifica os meios, só estou dizendo que no tempo delas não havia lei, havia costume. E o costume era que uma mulher tinha que suscitar posteridade. Avante. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. Agora vem Moabe, onde foi a terra de onde foi enterrado Moisés. A mais velha deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, a qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas que vivem ainda hoje. Então, Moabe e Amon. Moabe, o pai dos moabitas. Amon, o pai dos amonitas. Pelo amor de Deus, por uma questão de honestidade, não diga que a Bíblia recomenda incesto. A Bíblia não recomenda incesto. A Bíblia descreve, nesse episódio, um costume universal de uma época, 600 anos antes da lei de Moisés, que começa a proibir o incesto. Antes não havia lei, havia costume universal. E a intenção delas, por favor, não foi fazer promiscuidade com o pai, não foi fazer depravação com o pai. Foi, por favor, finalzinho do versículo 34. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Para nos assegurarmos uma posteridade. Final do versículo 31. Segundo o costume universal. Não era costume universal embriagar o pai, pelo amor de Deus. Mas era o costume universal que uma mulher gerasse filho. E elas estão numa enrascada, o pai é idoso, não tem ninguém na face da terra com quem elas possam se unir. A cidade de Sodoma foi destruída, a cidade de Gomorra foi destruída. A intenção aqui é suscitar a prole, não é fazer depravação com o pai. Numa época em que não havia lei, a lei passa a proibir o incesto, e a lei é 600 anos depois dele, é no tempo de Moisés. Não estou falando isso para atenuar. Era o contexto da época, a intenção delas. Embriagar alguém, claro que é pecado, sempre vai ser pecado, mas o conceito de pecado, como é prescrito na lei de Moisés, que só vai nascer 600 anos depois de Ló, não existia para elas. O que o senhor também está nos ensinando é que a Bíblia nem sempre, por exemplo, o que está na Bíblia nem sempre é faça isso porque está na Bíblia. Mas muitas vezes a Bíblia, então, principalmente no Antigo Testamento, vai contar uma história.
Ele que está narrando uma aconteceu. história, sim. Narrando. Como também o Novo Testamento narra a história de Judas Iscariotes. E não é porque Judas traiu Jesus que a Bíblia está dizendo traia Jesus. Oh, pelo amor de Deus. Interessante. Pois bem, a Bíblia narra, descreve acontecimentos. E os acontecimentos antes da lei de Moisés são acontecimentos que, neste caso, parecem chocantes, segundo o costume universal. A lei só vai vir depois. E para suscitar uma posteridade, não podemos tratar as filhas como depravadas, como promíscuas, mas como mulheres inseridas num contexto que tinha um costume universal. Olha aí, minha gente, já que você vê como a Bíblia está toda conectada uma à outra, porque viemos agora parar em Gênesis capítulo 19, versículo de 30 a 38, por causa dessa única palavra, Moabe. Viemos parar aqui e como foi importante tratarmos deste assunto. Que pessoas desonestas, na internet muitas vezes, para a nossa juventude, começa a proliferar. Ou seja, distorce a Bíblia como quer. Nunca lê Bíblia, mas quando quer alguma coisa para o seu interesse, aí vamos ler Bíblia, vamos falar de Bíblia e de acordo com os nossos interesses, com a nossa visão. E aqui Dom José já desconstruiu essa linguagem, essa imagem de que Deus aprova o incesto. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. Que alegria estar aqui com você. Gente, o programa de hoje está bom demais. Estávamos falando de Moisés. Moisés morreu em Moabe e Dom José nos fez entender que Moabe tem a ver com as filhas de Ló. E o bloco passado, foi muito importante, porque muita gente, ou mal intencionada, ou com desconhecimento total das Sagradas Escrituras. Porque, veja, se você não sabe, a melhor coisa é você ficar quieto. Se você não sabe, fica quieto. Se você não estudou, fica quieto. Agora, a pessoa faz uma leitura rápida e acha que sabe alguma coisa. Então, Dom José está nos ensinando que a Bíblia, sim, conta um caso de incesto. Mas isso não significa que a Bíblia está aprovando ou sugerindo. Aliás, o Dom José falou uma coisa muito importante. Não é porque a Bíblia está narrando o suicídio de Judas que a Bíblia está dizendo para você, pode se suicidar. Então imagina, a Bíblia tem o suicídio de Judas, então seu filho pode se suicidar, você pode se suicidar, porque na Bíblia está escrito que Judas se suicidou. Então é desonestidade total quando uma pessoa lê um fato histórico sendo narrado e atribui que a palavra de Deus está dizendo que isso pode. Dom José já deixou muito claro que a lei veio muito depois, com Moisés. Ficou muito claro na passagem que havia o costume universal lá em Gênesis, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, mas está ficando claro que não havia ninguém, elas estão dizendo não tem ninguém para qual a gente possa continuar essa posteridade. Agora, Dom José, eu pergunto para o senhor, era tão costume da época, me parece, este ato não era costume na época, até porque elas embriagam seu pai, ou seja, em sã consciência o pai não teria aceitado aquilo. Corretíssimo, e eu endosso esse seu pensamento. Então, se me perguntassem, em sã consciência, se elas convidassem o pai para fazer isso, Ló aceitaria? Minha opinião, não aceitaria. E não aceitaria porque, conforme o costume universal, pai não faz sexo com filho. Exatamente. Isso significa que para elas conseguirem o que o costume universal determinava, precisamos embriagar o pai. É a única forma que nós temos de garantir a descendência. Crescei e multiplicai-vos. Então nós temos aqui provavelmente dois costumes universais. O costume de o pai não dormir com a filha
e de a filha não fazer sexo com o pai. E temos o costume universal de que a mulher tem que gerar. Sim. Repare o drama. Se alguém me perguntasse, segundo o costume universal, era permitido ou não? Não vamos falar de pecado, porque pecado supõe conhecimento da lei. Mas daqui a pouco convém a gente citar Romanos capítulo 2. Qual o critério de avaliação da moralidade de uma pessoa que viveu antes da lei? A própria pessoa é a lei. Já deixei aí engatilhado Romanos capítulo 2. Pois bem, então, o que elas fizeram à luz do costume universal foi errado? Claro que foi errado. Porque se fosse certo, não precisava embriagar. Sim. Mas, isso talvez atenue um pouco, mas é preciso, o que elas alegaram é costume universal. Não que se embriague o pai, mas que uma mulher tenha filho. E aqui olhamos para os 4 cantos do mundo, só temos o nosso pai, que é idoso, e só temos nós duas. Então, esse foi o motivo que as levou a embriagar o pai. Na minha opinião, fizeram uma coisa errada. Para conseguir aquilo que era o costume universal, ou seja, suscitar a prole. Embriagar uma pessoa de propósito para tirar disso um fim mau, é gravíssimo. Para tirar disso um fim bem, o conceito que nós temos de hoje, de o fim não justifica os meios, isso não era tão claro para elas naquele tempo. Está claro? Sim. Muito bem. Estamos no começo da humanidade, né? Sim, perfeitamente. Agora, vamos a Romanos capítulo 2. Porque em Romanos capítulo 2, nós temos aqui critérios para julgar e também para a gente saber como é que Deus vai julgar as pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 14 em diante. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, qual o critério de moralidade de uma pessoa que viveu antes da lei? Um pagão que não conhecia a lei de Moisés, onde se fala claramente que é proibido que o pai faça sexo com a filha e vice-versa, e mais ainda que é proibido embriagar o pai e, portanto, embriagar com a finalidade de fazer sexo. A finalidade não foi fazer sexo, mas foi suscitar a prole, e a única forma de você suscitar a prole é fazer sexo. Veja, a lei está gravada nos seus corações. Aqui o texto diz uma coisa muito bonita, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Eu quero imaginar, eu quero fazer a seguinte projeção. Aqui é uma opinião minha, e por favor eu posso estar errado. As duas devem ter confabulado antes. O que nós vamos fazer é uma coisa errada. Sim. O que nós vamos fazer é uma coisa errada. Porém, mais errado é, e mais amaldiçoado, e podemos, enfim, isso será ocasião de opróbrio, será de maldição. Deus Todo-Poderoso vai nos julgar como pessoas renegadas, etc., porque não deixamos a descendência, não somos pessoas estéreis, nunca casamos com ninguém. Como é que a gente faz? É costume universal que toda mulher, a partir de uma determinada idade, contraia matrimônio para constituir família, para suscitar a prole. Eu sei que é errado, sabemos que é errado. Elas devem ter pensado isso. É Deus Todo-Poderoso quem vai julgá-las. Repito, depois da lei de Moisés, e já antes da lei de Moisés, esse costume universal da posteridade perdura. Aliás, ele é anterior. Crescei e multiplicai-vos. A ordem que Deus dá para a humanidade.
E chegou esse momento em que o drama delas colocou, temos essa situação e temos essa outra situação. Foi impregnado pelo nosso próprio pai, pela nossa própria família, que nós temos que contrair matrimônio. Agora não tem ninguém na face da terra que nós conhecemos. Então, elas tomaram essa decisão, no meu entendimento, errada. Porém, segundo o costume universal. Não fizeram isso para zombar do pai, para massacrar o pai, para ridicularizar o pai, ou por puro prazer, ou por puro instinto sexual. Isso também tem que ser considerado. Nelas há a lei natural impressa no coração delas. E é isso que Deus considera na vida de uma pessoa que viveu sem o conhecimento da lei, que viveu antes da lei. Sim. E é tão verdade o que o senhor está falando, porque o senhor disse assim, eu creio que elas mesmas sabiam que estavam erradas, porque elas não falaram para o seu pai depois. É verdade. Elas esconderam, né? Elas falaram, ó, dormi com meu pai, mas ele não ficou sabendo, ele nem notou. Então, ou seja, elas sabiam, mas quiseram guardar a lei da posteridade, né? Minha opinião, então, fizeram a coisa errada. Sim. Ainda que, se diga, o fim justifica os meios. Porém, temos que considerar, elas não conheciam a lei, não têm essa clareza que nós temos. E elas eram regidas pelo costume universal, que para elas era lei. E Romanos capítulo 2, por favor, a lei que elas não conheciam, Deus colocou nos seus corações. E essa lei que o senhor fala, parece que Moisés fala até claramente no Código da Aliança, ele diz claramente, o filho não dormirá com seu pai, sim, alguma coisa, e já chega essa norma, né? Sim. Eu quero crer, pelo fato de elas terem embriagado o pai, que não tinha lei de Moisés, mas tinha um costume que proibia. Sim. Portanto, elas fizeram algo que era contra o costume universal, a embriaguez. Mas também o costume universal, a mulher tinha que gerar um filho. Sim. Uma decisão extremamente difícil. Já que estamos tratando disso, Dom José, aconteceu também com Abrão e Sara a mesma coisa. A impossibilidade de ter filhos, parece que aceitou-se que aquele filho viesse de uma escrava. Então, Abrão tinha uma sua escrava e o filho veio da escrava de Abrão. Como entender isso? Com a nossa cabeça de hoje é muito complicado. Isso é Gênesis capítulo 16, já vá abrindo aí. Versículo 1 até o versículo 4. O costume universal era que a mulher concebesse. A solteira tinha que se casar. A casada tinha que conceber. Só que Sara era estéril. E esperou muito tempo, malgrado a promessa de Deus para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, e a descendência dele seria tão numerosa como os grãos de areia do mar, como as estrelas do céu. Uma hora ele fala de grãos de areia, fala das estrelas do céu, ou seja, uma descendência grande. Pois bem, e Sara se encontra nesse dilema. Ela é idosa e é estéril. Já se passou muito tempo desde que Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, e até agora não veio essa descendência. Portanto, Isaac, filho de Abraão com Sara, vai nascer bem depois do nascimento de Ismael, que é o filho de Agar. Então, o que é que ela faz? A escrava, que era considerada propriedade da patroa e do patrão, ela era, para suprir essa carência, ela era entregue ao marido, para que o marido dormisse com a escrava, e o filho dessa união seria filho da patroa e não da escrava. É claro que a intenção de Sara foi a melhor possível para aquele tempo. É claro que isso hoje não pode ser admitido à luz da lei de Moisés. E Moisés veio 600 anos depois de Abraão. À luz da fé cristã, isso também é proibido. Aliás, à luz do direito civil brasileiro, não existe mais escravidão. Todos esses elementos são posteriores. Moisés, Nosso Senhor Jesus Cristo, a legislação brasileira. Mas, naquele tempo, a coisa não é assim. Não era assim.
Vamos então aos primeiros versículos, Gênesis 16, de 1 a 4. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia, chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te que me tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. A intenção foi a melhor possível, só que ela mexeu com a jararaca, que agora vai lhe dar dor de cabeça. Continue. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Bem, e aí Agar vai encarcar na unha a patroa, né? Só que... Filho é meu, filho é meu. Pois é, e vai chamá-la de alguns impropérios e tal, e ela vai sofrer muito. Só que, depois que ela conceber de Isaac, ela vai dar a resposta. Sara aguentou durante muito tempo, Sarai, mas quando ela vai ser Sara, vai botá-la para correr. Não quero essa mulher mais aqui. E Ismael já era um garotinho, e ela é expulsa. Bom, é toda uma história, Este é um etc. sinal claro que não dá certo essas coisas, né? Pois é. Então, Ismael, filho de Abraão, Isaque, filho de Abraão. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 4, 25, 26, por aí, veja se é o Versículo episódio... 21, a partir do 21. É Sara e Agar, não é? Alegoria de Sara e Agar. Quer ler, por favor? Dize-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre e esta é a nossa mãe. Pois bem, etc, etc. Bem, aqui é um texto muito bonito, é a única vez na Bíblia que a igreja é chamada de mãe. Uhum. Lindo. Mas voltando ao assunto do costume universal no tempo de Abraão. Então, nós temos Abraão, Ló é sobrinho de Abraão. Então, isso prova que o costume universal estava bem consolidado no coração de Ló, de proibir ato sexual de pai com filho. Uhum. Tanto é que as filhas embriagaram, porque se não o costume universal permitisse, elas fariam sem embriagar o pai. Então, costume universal, está proibido pai fazer sexo com filha, filha fazer sexo com o pai. Mas era costume universal também que a mulher tinha que suscitar descendência. Então, o que as 2 filhas de Ló fizeram foi com a finalidade de se adequar ao costume universal. Não embriagando o pai, mas tendo uma descendência. E Sara, quando entregou a escrava para dormir com o marido, ela mesma explicou nesse texto aqui, que já foi lido, é para que eu tenha a descendência. Então, é preciso considerar tudo isso. Se inserir na mentalidade da época, questões como o fim justifica os meios, etc., esses dramas todos, sem dúvida alguma, sempre existiram no coração das pessoas em qualquer época. Minha opinião, as filhas de Ló cometeram algo ilícito, à luz do costume, não à luz da lei, não existia lei, Sim. mas à luz do costume. O que elas fizeram foi errado, isto é, embriagar o pai, mas justamente alegando um costume universal, a descendência, a prole. Então, você não pode julgar Sara entregando a escrava
com os critérios de Moisés, ou os critérios de hoje, os critérios do Novo Testamento. Por favor, estamos numa época remota, antiga, bem anterior a Moisés, onde os conceitos de moralidade estão nos costumes. E costume, você tem costume aqui nessa região, é uma coisa. Costume nessa outra região é outra coisa. Os costumes variam. A coisa ainda não é regulada por uma lei. Constituição brasileira é aplicada a toda a República Federativa do Brasil. Constituição da Holanda vale para aqueles cidadãos. Lei, 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 lei. Costume é diferente. Costume é uma mentalidade, digamos, consensual que vai sendo aceita, respeitada, praticada, consolidada, passada de pai para filho, etc., que é bem diferente da lei. Sim. Digamos assim, o direito consuetudinário. Consueto é costume em latim. Direito consuetudinário. Não está no papel, não está mas está na mente da pessoa, daquela comunidade, daquela sociedade, daquela civilização. Isto é, não foi colocado por escrito, ninguém legislou, mas é assim, todo mundo faz. Sim. E, Dom José, então, a gente está estudando o Antigo Testamento. Então, significa que vamos ver no Antigo Testamento muitas histórias que significam apenas uma narração e não que Deus esteja dizendo, é isto. Por exemplo, vamos ver guerras, vamos ver... Eu estou me lembrando até agora de Moisés que mata alguém. Ou seja, são narrações, mas não significam que a Bíblia está dizendo, faça isso. Perfeito. O Antigo Testamento tem narrativas que traduzem atitudes, palavras, que correspondem verdadeiramente à vontade de Deus. Tem outras atitudes, tem outras palavras que traduzem o pensamento da época, que Deus permite. Sim. E permitir não significa concordar. Ele tolera. Isso não significa que Deus está aprovando. Bem mais para frente. Agora não. Vamos tratar do episódio de Salomão, que teve 300 mulheres e 700 concubinas. Evidentemente que isso era inaceitável até naquele tempo. Inaceitável. Mas a Bíblia descreve. O Antigo Testamento descreve coisas verdadeiramente que traduzem a maldade de pessoas, a perversidade de pessoas. A Bíblia fala de canibalismo. Uma mãe mata um filho para comer a carne dele. É chocante? Claro que é. Como é chocante também Herodes ter mandado matar os inocentes. E a morte dos inocentes não está no Antigo Testamento, está no Novo. Ah, mas é chocante? Claro que é. É repugnante? Claro que é. Mas porque está na Bíblia correto? Aí é desonestidade, aí é maldade, aí é perversidade. Tem coisas chocantes no Antigo Testamento? Tem, do mesmo jeito que tem no Novo. Mas pessoas matando, certo, tem coisa mais chocante do que você matar inocentes? Herodes mandou matar. O pecado dele, Jesus fugiu para o Egito. O Novo Testamento fala de coisas, se nós repararmos bem, tão chocantes quanto o Antigo Testamento. A guerra que a besta desencadeia contra a igreja, a quantidade de cristãos perseguidos, muito sangue derramado, tanto sangue derramado no Novo Testamento, que no capítulo 4 do Apocalipse de São João, as almas daqueles que foram mortos. Senhor, até quando deixarás de fazer justiça, etc. Tem um pouco de tempo. Então, cuidado, desmistifique isso. Isso de dizer que o Antigo Testamento tem muito sangue, talvez o Novo Testamento tenha mais. Para cada tragédia, para cada sangue derramado, para cada aberração do Antigo Testamento,
eu mostro para você no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Nos Atos dos Apóstolos nós temos violência, sim. São Paulo autorizando a morte de Estevão. Foi apedrejado. Sim. A grande tragédia, sangue derramado no Calvário. Tragédia no Novo Testamento, Herodes mandando matar os inocentes. Tragédia no Novo Testamento, o Apocalipse. Todo o Apocalipse descreve o Império Romano e todos aqueles que odeiam Cristo ao longo da história, porque o Apocalipse se aplica a todas as épocas da história, sangue derramado. Portanto, desmistifique isso, pelo amor de Deus. Isso de dizer que eu não gosto do Antigo Testamento porque tem sangue, o Novo Testamento tem mais. E é como, Dom José, eu estava pensando aqui, se o Evangelho fosse escrito, a palavra de Deus fosse escrita no ano de 1900 até hoje, é como se então tivesse que descrever tranquilamente as duas guerras mundiais que houveram na humanidade e estariam descritas como um fato histórico que aconteceu naquela época. E outra coisa que me veio é que aqui eu vejo tanta beleza da Sagrada Escritura. Porque se o senhor disse que foi a igreja que definiu o que ia entrar e o que não ia entrar, a igreja não teve medo de colocar essas partes na Bíblia, porque ela reconheceu isso como parte importante da história do povo de Deus. E aí eu vejo mais beleza ainda de a igreja poder ver páginas tão difíceis, mas ela encarar isso como palavra de Deus. Páginas difíceis não tem somente no Antigo Testamento, tem também no Novo. A descrição de coisas horrorosas, de coisas pavorosas, de coisas chocantes, tanto tem no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Primeira pontuação. Sim. Não existe mais sangue derramado no Antigo Testamento que no Novo. O Novo se refere à história da igreja até a consumação dos séculos. Todo o sangue derramado dos discípulos de Cristo, todo o sangue derramado está contido no livro do Apocalipse. Por isso, o livro do Apocalipse é mais chocante do que todos, a luz da razão, do que todos os livros do Antigo Testamento juntos. Porque é o sangue dos cristãos. Completa em minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Gente, o programa de hoje foi bom demais, muito esclarecedor, muito esclarecedor. É isso que você vai encontrar aqui neste programa, esclarecimento. Nós encontramos você semana que vem. Vamos invocar a benção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.